Eu decidi assistir algumas pregações do Dave Leonardo, como disse em outro vídeo, que é a primeira parte desse, e se você ainda não assistiu, assista. E depois de perceber os absurdos da pregação dele, a pergunta que surge é: por que as pessoas gostam de Dave Leonardo e ele se tornou um dos maiores pregadores do Brasil? Que a pregação dele é errada em vários aspectos, isso é algo óbvio. Mas ele não chegou aonde chegou obrigando ninguém a escutar ele. As pessoas ouvem porque querem. Então ele não é o único culpado na história. O que há de errado com as pessoas que ouvem Dave Leonardo? Dave é um evangelista, pelo menos é o que ele diz ser. Vou dizer que eu não sou, primeiro, eu não sou um pastor, eu não sou um apóstolo, eu não sou um profeta, eu não sou um mestre. Eu sou um evangelista. O que o evangelista faz? O evangelista, ele é aquele que apresenta Cristo. E se a vida fosse uma batida de trânsito, eu seria o paramédico. Eu não seria nem o médico, eu não seria o cirurgião, eu seria o paramédico que chegaria e prestaria os primeiros socorros. É isso que eu sou. Um evangelista, para a glória de Deus. O trabalho do evangelista é tornar conhecido por palavras e atos, no poder do Espírito Santo, o amor de Cristo crucificado e ressuscitado, de modo que as pessoas se arrependam, creiam e recebam Jesus Cristo como seu Salvador e o sirvam em obediência como seu Senhor na comunhão de sua igreja. E aqui eu não vou entrar novamente no mérito se o Dave faz ou não um evangelismo correto. Mas a definição que ele dá a ele mesmo mostra que é no mínimo estranho um homem que é evangelista ser seguido por tantas pessoas que têm anos de convertidas. E eu pessoalmente conheço um bom número de pessoas com anos de conversão que ouvem ele. Isso significa algo muito simples. Essas pessoas são imaturas espiritualmente e talvez imaturas até mesmo emocionalmente. Porque é incrível perceber que o público de Dave não é composto por uma esmagadora maioria de jovens e adolescentes, que era um preconceito que eu tinha inicialmente, tendo em vista que esse público aparentemente poderia gostar mais das mensagens dele altamente voltadas para os problemas interiores das pessoas. Mas é muito pelo contrário. Há uma quantidade muito alta de pessoas adultas, bem maduras fisicamente, que se sentem confortáveis ouvindo uma pregação em que são chamados o tempo todo de lindos, o que é no mínimo esquisito. Então a única conclusão que se pode chegar é que esses crentes que gostam de ouvir um evangelista, mesmo tendo vários anos de convertidos, são uns retardados espirituais. São pessoas que deveriam estar consumindo alimento mais sólido, com maior profundidade bíblica, mas continuam consumindo leite ou algo até pior do que isso, um leite misturado com água e açúcar. São crentes com síndrome de Peter Pan, se recusam a crescer espiritualmente e preferem ficar nas zonas de conforto dos assuntos mais básicos da fé, misturados com politicamente correto, coaching e tudo que há de antropocêntrico para se sentirem satisfeitos. É sobre isso que o autor de Hebreus está falando no capítulo 5 e verso 12. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Sinceramente, um público que se presta ao trabalho de semana após semana ouvir um evangelista que fala e não diz nada, deveria ir, se fosse em uma escola bíblica dominical, que eu pessoalmente creio que eles não vão, para a salinha das crianças. Lá, a pregação é curtinha, sem assuntos pesados nem complexos demais e com direito a pintar no final uma bela cena colorida da Bíblia. Seria perfeito para essas pessoas. Seguindo com o texto, os versos 13 e 14 dizem que a superficialidade na palavra dessas pessoas leva elas a uma vulnerabilidade de suas atitudes. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. A maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual, coisa que esses ouvintes não têm. Um bebê coloca qualquer coisa na boca, e um crente imaturo ouve qualquer pregador e não é capaz de perceber se ele é fiel às Escrituras ou não. Ele não vê a diferença entre o certo e o errado. Muitos desses ouvintes de Dave, assim como os crentes de Hebreus, têm idade suficiente para serem mestres, mas preferem viver comendo sopinha e leite morno. Não está sendo dito aqui que o crente maduro é o que sabe mais. Como o próprio texto diz, maduro é aquele que sabe aplicar o conhecimento que tem das Escrituras para viver de forma digna. Porque o conhecimento sem a prática não gera maturidade espiritual.
O processo de estudar e aplicar a palavra é precisamente o que é necessário para assegurar desenvolvimento e maturidade saudáveis. O público de Dave, composto por crentes retardados e incrédulos, não está interessado em ouvir o que Deus realmente é, visto que as mensagens dele não tocam nos aspectos negativos, digamos assim, do caráter de Deus, segundo a ótica humana. Ouvir que Deus exige que vivamos segundo a sua vontade, enquanto negamos os desejos mais íntimos de nosso coração, é quase uma heresia para esse público, ávido por estar no centro de tudo. Ouvir sobre o inferno, preparado para aqueles que não creem em Jesus, é outro tabu que essas crianças espirituais estão completamente despreparadas. Não cabe na classificação indicativa delas. É muito curioso que a filha da teologia da prosperidade financeira, a teologia da prosperidade emocional, veio resolver outros problemas que vêm junto com as riquezas, o problema das emoções. Nos anos 90, figuras como Edir Macedo conseguiram uma grande ascensão com as promessas de prosperidades materiais. Mas as riquezas não solucionam os problemas da alma, do casamento, dos filhos. Assim foi necessária uma atualização para um novo mercado. E figuras como Dave Leonardo, Thiago Brunet e muitos outros passaram a receber uma grande atenção, pois eles têm um conceito novo de pregações focadas nos interesses do homem, tendo na figura de Deus apenas um poder para dar o que o homem deseja no campo emocional. A mensagem do coaching é movida pelos princípios do marketing, e no marketing o cliente é o soberano. Nada que desagrade deve ser mencionado. Tudo deve ser totalmente confortável para combinar com a vida que essas pessoas buscam levar. Uma vida onde todos os desconfortos físicos e mentais são tidos como pecados intoleráveis. Essa pregação nada mais é que puro hedonismo, epicurismo, tudo o que signifique fugir da dor a qualquer custo em direção ao máximo de prazer. Esse público não suporta as mensagens frias dos pastores tradicionais que estão sempre buscando empurrar as pessoas em direção a Deus. Eles querem um sermão apaixonado, mas não por Deus, e sim por eles mesmos e seus problemas. Eles querem ouvir sobre o amor de Deus para com o homem, mas é só isso, nada de sequer imaginar o homem tendo que viver para dar algo a Deus. Eles só querem receber. Eles querem se emocionar, mas com a grandiosidade do Deus que está loucamente ao dispor deles. Essas pessoas, no fim das contas, amam a si mesmas através de Deus. Talvez seja constrangedor, até mesmo difícil, para esses crentes admitirem que há muito tempo eles deixaram de colocar Deus acima de tudo e a vida futura como mais importante que a terrena. Talvez seja difícil ou até mesmo imperceptível para eles que agora eles não adoram mais a Deus, mas a si mesmos. A idolatria que eles têm por si os leva a encarar as dificuldades e sofrimentos da vida como processos nos quais eles são o centro da história, e não o próprio Deus que faz tudo conforme a sua vontade. Talvez as pessoas não percebam, mas elas não passam de massas que vivem suas vidas tendo a mesma visão de mundo que o mundo secularizado ocidental tem. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Mundo onde o que mais importa é ter dinheiro no banco, uma vida tranquila com o mínimo de dor e o máximo de prazer, e um gigantesco amor por si mesmo. É no mínimo irônico que os ouvintes de Dave, quanto mais busquem a prosperidade emocional, mais se tornem infantis, porque a prosperidade emocional só pode ser desfrutada por aqueles que são maduros espiritualmente. Ter prosperidade emocional é coisa de adulto, não de criança.